Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus vai nos ensinar que, de fato, não podemos seguir as tradições humanas e deixar de lado o mandamento de Deus, o mandamento do amor e da misericórdia. Vamos ver como Jesus ensina, traz esse ensinamento para os discípulos e hoje atualiza para nós neste ótimo e excelente dia que Deus está concedendo a mim, a você e a todos nós. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, está claríssimo o Evangelho. Jesus não é contra as tradições, não é contra os costumes que levam a esse, como no caso do Evangelho, a essa higienização, como não contrair doenças. No caso, como foi exigido pelos fariseus e os mestres da lei, antes de comer, lavar as mãos. Jesus não é contra o que eles disseram, mas acrescenta que por causa deste excesso, neste cuidado com a tradição, eles esqueceram os mandamentos de Deus. Aqui está, como diz Jesus: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Aqui está o ponto mais forte que Jesus chama atenção. Ele não é contra a tradição e tudo que foi dito no Evangelho sobre essa parte dos costumes e da higienização. Mas você não pode trazer uma tradição e derrubar o mandamento de Deus para transmitir com mais força essa tradição. Por isso que Jesus chama atenção. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Por isso que ele disse: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Ou seja, abandona aquilo que Deus prescreveu e traz e guarda as tradições. E Jesus dá um exemplo. Olha o que acontecia naquela época, que não poderia acontecer. Moisés, ele deu o exemplo de Moisés, que é o mandamento de Deus, que foi prescrito: honra teu pai e tua mãe. Isso é claro, até hoje tem nos mandamentos: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer, diz a tradição. Mas Jesus está dizendo
Vocês dispensaram desse mandamento de Deus para colocar uma tradição, como diz aqui, o sustento vós ensinais que é lícito alguém dizer ao pai e à mãe, o sustento que vós poderia receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. Eles diziam que podiam abandonar o pai e a mãe para consagrar aquele valor, aquele sustento daquele ao pai e à mãe a Deus. Jesus disse: de forma nenhuma, está errado. Jesus está dizendo no Evangelho. Aí ele diz, e essa pessoa, por causa deste argumento ilícito, deste ensinamento ilícito, Jesus diz que essa pessoa ficava dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Vocês acham que Deus quer isso? Que você deixe de ajudar pai e a mãe para pagar o dízimo? Claro que não. Dá para sustentar o pai e a mãe e continuar a pagar um dízimo, como oferta, como gratidão, como resposta ao amor de Deus. E aí Jesus é contra isso. Esse é o sentido da impureza. Aquilo que vem de dentro do coração que anula o mandamento de Deus. Por isso aqui diz muito claro, olha, e não é só isso. Vós fazeis muitas outras coisas como essa, para anular o mandamento de Deus. Então vamos aprender, queridos irmãos e irmãs. Deus em primeiro lugar, tudo mais virá por acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua família, a todos aqueles que fazem parte da tua história. Com muita graça, muita abundância, muita força.